Olá, alunos, vamos aqui à correção do exercício sobre razão enviado na aula anterior. Primeira questão diz assim, é uma questão do Enem de 2013, né, já para vocês ir treinando aí o Enem. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 deste teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, nós temos aqui a figura, né, representando as cadeiras do teatro, né, vistas, como se fossem vistas do alto, e as cadeiras escuras foram as que foram vendidas e o total de cadeiras aqui. Aí ele disse, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras deste mesmo setor é... Então, ele quer que a gente calcule a razão entre o número de cadeiras vendidas, que no caso são as escuras, pela quantidade total de cadeiras que tem no reservatório. Então, a gente vai contar quantas cadeiras foram vendidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, foram vendidas 17 cadeiras. Então, vou anotar aqui. 17 cadeiras vendidas. E vamos contar agora quantas cadeiras tem ao todo. Se eu observar aqui, eu tenho 10 cadeiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na linha. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na coluna. Então, se eu fizer o produto de 10 vezes 7, vai me dar igual a 70. Então, são 70 cadeiras, né? O total são 70 cadeiras. Aí, ele quer a razão entre o número de cadeiras reservada, que foi 17, pelo número total de cadeiras do reservatório, que é 70. Então, a razão de 17 sobre 70. Então, nós temos aí a razão do número de cadeiras reservadas para o número total de cadeiras do reservatório 3 do teatro. Então, o nosso item correto aqui é o item A, né? O item A. Deixa eu marcar aqui. O item A é o nosso item correto. Questão número 2. Pedrinho resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 problemas e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Então, a gente vai ter que calcular a razão das questões que Pedrinho resolveu pelo total de questões, né? E as de Cláudia. Então, vamos lá, as de Pedro. Vou botar aqui, Pedro. Pedro acertou 18 para um total de 20. E Cláudia acertou 24 para um total de 30. Então, vamos ver quem tem o maior desempenho. Então, para isso, nós vamos simplificar as frações, né? Se eu pegar essa fração aqui, dividir por 2, simplificá-la por 2, né? Tanto o numerador como o denominador. Então, 18 por 2 dá 9.
E 20 por 2 dá 10. E 24 sobre 30. Também vou simplificar por um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Por 6. 24 por 6 dá 4, né? Porque 4 vezes 6 é 24. E 30 por 6 dá 5, né? Porque 5 vezes 6 é 30. Então, o desempenho de Pedro foi de 9 para 10. E o de Cláudia foi de 4 para 5. Para a gente saber qual é o melhor desempenho, então, qual é a maior fração aqui, ó. 9 sobre 10 é o mesmo que 0,9, né? Se eu dividir 9 por 10. E se eu dividir 4 por 5, né? 4 dividido por 5, deixa eu dividir aqui para vocês virem. Né? Dividindo 4 por 5. 4 dividido por 5 não dá, eu acrescento um 0 aqui, 0, aqui. Cabe um 8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, dá 0,8. Então, quem teve o melhor desempenho foi Pedro, né? Pedrinho que teve o melhor desempenho. Questão número 3. Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Então, ele quer a razão entre o número de vitórias. Então, vou colocar aqui. Vitórias pelo número de partidas. Então, vitória foi 26. E partidas, a gente vai ter que encontrar, ó, porque foram 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Então, todas elas foram partidas, né? Então, a gente vai ter que calcular aqui quanto vai dar. Somando aqui o número de vitórias, que é 26, mais o número de empates, que foi 15, mais o número de derrotas, que foi 11. 6 mais 5, 11, vai 1. Aliás, 6 mais 5, 11, mais 1, 12, vai 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Então, foi um total de 52 partidas. Então, a razão aqui vamos simplificar isso aqui, ó. Basta simplificar por 26, né, ó. Tudo por 26. 26 por 26 dá 1 e 52 por 26 dá 2. Isso quer dizer que a cada 2 partidas, uma foi vitória. Deixa eu só ajeitar esses 6. Pronto. Quarta questão. 5 marcas, também uma questão do Enem, né? 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Aí, ele diz assim na primeira situação, ó, a marca A tem 2 gramas de fibra para cada 50 gramas de pão. Então, vamos aqui calcular a razão da quantidade de fibras para a quantidade de gramas do pão. Então, vamos escrever. Marca A, 2 sobre 50. Deixa eu ajeitar esses 50. A marca B, ele diz que tem 5 gramas para 40 gramas de pão. 5 gramas de fibra para 40 gramas de pão. A marca C tem
5 gramas de fibra para 100 gramas de pão. 5 sobre 100. E a marca D tem 6 gramas de fibra para 90 gramas de pão. E a marca E, vou escrever aqui, tem 7 gramas de fibra para 70 gramas de pão. Então, vamos calcular, né? Vamos simplificar essas razões para ver qual é a maior. Se eu simplificar aqui por 2, ó, vai dar 1 sobre 25. Aqui, se eu simplificar tudo por 5, vai dar 1 sobre 40 dividido por 5, dá 8. Dá 1/8. Aqui, se eu simplificar também tudo por 5, vai dar 1 sobre 20. E aqui, se eu simplificar tudo por 6, vai dar 1 sobre 15, né? 90 dividido por 6 dá 15. E aqui, se eu simplificar tudo por 7, vai dar 1 sobre 10. Então, a marca que tem a maior quantidade de fibra é a marca B. Por quê, tia? Né? Por quê, Cleane? Porque todos os numeradores são iguais a 1. Então, aquele que tiver o maior denominador é o menor número. Então, o menor denominador aqui, né, 1 dividido por 8, vai dar maior do que 1 dividido por 25, do que 1 dividido por 20, do que 1 dividido por 15 e do que 1 dividido por 10. Então, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. A marca a ser escolhida é a marca B, né, o item B. Quinta questão. Um reservatório com capacidade para 8 metros cúbicos de água, né, a capacidade total do reservatório, está com 2.000 litros de água. Então, ele cabe 8 metros cúbicos, né, 8 metros cúbicos, que é o volume dele, e atualmente ele está com 2.000 litros. Qual é a razão da quantidade de água que está no reservatório para a capacidade total do reservatório? Lembre-se que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se o volume total dele é de 8 metros cúbicos, então, se eu transformar esses 8 metros cúbicos em litros, vai dar 8.000 litros, né? Que é a capacidade total do reservatório. Aí ele quer a razão do da quantidade que tem no reservatório, que é 2.000, para a capacidade total, que é 8.000. Então, se eu simplificar aqui, 2.000 por 8.000, vai dar 2 sobre 8. Simplificando por 2, vai dar 1/4. Então, significa dizer que possui 1/4 da capacidade total no reservatório. Questão número 6. Determine o valor de X na expressão, na proporção. Então, proporção é uma igualdade de razão. Então, eu estou dizendo que 2 sobre 7 é igual a 12 sobre X. Então, ele quer o valor de X. Então, a gente viu que na proporção, os valores, a multiplicação dos valores em cruz, né, são iguais, né? Eu posso dizer que meio pelos extremos. Então, 2x
é igual a 7 vezes 12. Temos aqui uma equação do primeiro grau. 2x vai ser igual 12 vezes 7, ó. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Dá 84. X é igual a 84 dividido por 2. X é igual a 41, né? Quer dizer, 42. Então, o valor de x é igual a 42. Concluímos assim a correção do exercício sobre razão